Caro senador Jorge Viana, senador Walter Pinheiro, Cacildo, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. A primeira votação dos vetos presidenciais feita sob as novas regras do Congresso não deve ser vista como derrota de um grupo ou vitória de outro. Ao negociar os pontos polêmicos com deputados e senadores, o Executivo se viu forçado a deixar de lado, às vezes, uma atitude aparentemente autoritária, de poder excessivo, comum na edição de inúmeras medidas provisórias, para se envolver mais com o Poder Legislativo. Como tenho dito, o fortalecimento das instituições deve ser uma lição diária e obrigatória no processo democrático. Mesmo após o Congresso Nacional, lamentavelmente, ter mantido os quase 50 vetos parciais de 4 propostas legislativas, lei do ato médico, votei pela derrubada do veto, é público e notório, o voto é secreto, mas a minha posição é clara. Ampliação do programa Universidade para Todos, ProUni, desoneração de produtos da cesta básica e ajustes nos cálculos dos repasses do Fundo de Participação de Estados e Municípios, FPE e FM, conseguimos iniciar esse importante processo de revisão dos vetos com prazos e negociações claramente definidos. A próxima sessão do Congresso, marcada para o dia 17 de setembro, outros vetos trancarão a pauta por excederem prazo de 30 dias para votação, conforme as novas regras. Poderão ser colocados lá em pauta 127 vetos. É importante lembrar que a voz das ruas não se calou. Está talvez menos intensa, mas persiste. A sequência de episódios organizados por categorias profissionais que invadiram, lamentavelmente, os corredores e o plenário do Congresso na noite de ontem é uma demonstração da insatisfação popular. Aproximadamente 500 pessoas estiveram aqui para reivindicações, resultando, inclusive, num episódio lamentável com tumultos e desentendimentos com a segurança desta casa. Os entendimentos entre o governo federal e o Congresso devem continuar respeitosamente resguardadas as naturais divergências. A cobrança adicional de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por exemplo, aumenta os custos das empresas e dificulta novas contratações no mercado de trabalho. Essa taxa adicional já deveria ter acabado no ano passado, mas, lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo após a decisão do Congresso Nacional, que aprovou o fim dos 10% no dia 3 de julho. A meu ver, esse veto deve ser derrubado pelo Congresso Nacional. Outro exemplo é o Reintegra, programa que devolve ao exportador 3% do faturamento com as vendas de produtos manufaturados e que também está ameaçado por vetos da Presidente da República. Setores importantes para a economia do país, especialmente do meu estado, o Rio Grande do Sul, como é o caso da indústria calçadistas, precisa do Reintegra para manter a competitividade. Recentemente escrevi artigo para a Folha de São Paulo mostrando a relevância de um orçamento real, planejado e executado. Muitos vetos foram apostos equivocadamente porque a gestão orçamentária do governo tem enfrentado graves limitações. O Brasil mudou, mas a forma de administração do orçamento, assunto prioritário nos parlamentos mais desenvolvidos do mundo, continua, lamentavelmente, ultrapassado. Se o orçamento é de ficção e porque os parlamentares investiriam tempo e dinheiro se o orçamento é de ficção, porque os parlamentares investiriam tempo e trabalho na discussão de programas e prioridades, políticas para a defesa nacional, saúde pública, educação, segurança. Nas condições atuais, todos sabem que, logo no primeiro decreto de contingenciamento, no início do ano, o Executivo decidirá o que será e o que não será feito, anulando, portanto, todo o esforço legislativo. Precisamos acabar com a prática do toma lá da cá, como acontece, e especialmente ontem, num dia decisivo. Queria, como disse o especialista em gastos públicos e ex-presidente da Associação Brasileira de Orçamento Público do Rio Grande do Sul, Álvaro Fraquedin, em mensagem a mim enviada na semana passada, não se pode desmoralizar o trabalho legislativo, nem o planejamento orçamentário, importante atribuição parlamentar. Deve-se buscar o bem-estar de todo e não de um grupo específico. O movimento que vemos nesta casa, com a análise de vetos presidenciais, é, na verdade, um resgate de poderes e responsabilidades que sempre deveriam ter sido do Congresso Nacional. Essa é a minha opinião um dia no day after, após a apreciação dos